aula sobre matrizes, tá? Hoje nós vamos ver uma aplicação simples das matrizes em operações, tá? Aqui então, na tela do notebook, vocês estão vendo duas tabelas. A situação ali é a seguinte: são dados colocados nas duas tabelas, referente a notas em 4 disciplinas de 3 alunos, de 3 estudantes. Então, ali na tabela nós temos a nota que a Maria, o João e a Luísa obtiveram em matemática, português, história e geografia. Então, tem as notas da primeira prova e da segunda prova. Esses dados em tabelas nós vamos colocar no nosso formato de matriz, tá? E a pergunta feita nessa situação é: qual é a matriz que representa a média desses 3 alunos nessas 4 disciplinas? Então, veja bem, nós vamos querer como resultado dessa situação uma tabela, que no caso nós estamos chamando de matriz, uma tabela com as médias desses 3 alunos nessas 4 disciplinas. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos fazer 2 matrizes. Eu vou chamar a primeira prova de matriz A e as informações da segunda prova de matriz B. Então, nós vamos fazer assim. Ó, a matriz A, vou colocar entre barras. Então, nós temos 3 linhas e 4 colunas. As 3 linhas se referem aos 3 estudantes e as 4 colunas se referem às 4 disciplinas. Então, aqui eu tenho 5, 8 e 6. Essas são as notas da Maria nas 4 disciplinas. A segunda linha eu vou ter 9, 8, 6 e 7. Essas são as notas do João. E a última linha são as notas da Luísa, que tirou 10 em matemática, 6 em português, 7 em história e 8 em geografia. Então, observa que aqui eu tenho a matriz A. A ordem dessa matriz, ela é 3 por 4. 3 linhas e 4 colunas. Vamos fazer agora a matriz B. A matriz B vai representar as notas da segunda prova, certo? Então, vamos colocar aqui a matriz B. Então, nós temos a primeira linha, 6, 8, 7 e 9. A segunda linha, 8, 6, 5 e 10. E a terceira linha, 9, 6, 7 e 8, tá? Então, nós pegamos as informações das 2 tabelas e montamos, então, 2 matrizes. Essa matriz, né, ela também é uma matriz 3 por 4. Agora, nós queremos saber a média de cada um deles nessas disciplinas. Aqui, então, nessa situação vai ser feita a média aritmética. Cada prova, então, teve o valor máximo 10. Para a gente fazer uma única nota, então, nós vamos fazer a média aritmética de cada uma, que é somar e depois dividir por 2. Nisso, nós vamos ver, então, a operação de adição de matrizes. Então, nós vamos fazer a matriz A mais B, ou seja, vou somar os elementos das 2 matrizes. Para a gente fazer essa soma, nós temos que somar um elemento com o seu correspondente lá na outra matriz. Ou seja, esse primeiro elemento aqui é a nota da Maria na disciplina de matemática. Então, só pode ser somado com a outra nota da Maria na disciplina de matemática. Por isso, então, que é tão importante a gente cuidar dessa posição do elemento. Se eu trocar isso, eu estou misturando. É como se eu quisesse fazer a média, por exemplo, em matemática da Maria
misturando aqui com a nota de matemática do João, se eu pegar, né, numa posição errada, digamos assim. Por isso é muito importante vocês cuidarem da posição do elemento na matriz. Então vamos somar. Essa soma é simples, é pegar um elemento de uma matriz e somar com o seu correspondente na outra matriz. Observa que aqui nós estamos falando de notas de matérias, então ali nós não temos números negativos, mas numa outra situação pode ter. Aí tem que cuidar com como fazer o cálculo de um número positivo com negativo ou de dois negativos. Não vai ser a nossa preocupação aqui, mas numa outra situação tem que estar atento a isso também, tá? Então vamos montar essa matriz A mais B, que vai representar a soma das duas notas em cada disciplina de cada estudante. Então aqui, eu vou somar 5, ó, vamos somar 5 mais 6. Aqui eu terei 11. Agora eu vou somar 5 mais 8, que vai dar 13. 8 com 7, que vai dar 15. E assim nós vamos fazendo, tá? Todas as somas. 6 mais 9 vai dar 15. 9 mais 8, 17. 14. 11. 17. 19. 12. 14 e 16. Então, aqui já deixei pronta a matriz, porque vocês viram que é só somar um elemento com seu correspondente, né? Isso é bem simples. Lógico que nós temos que continuar, então, nessa matriz 3 por 4, ó, 3 linhas e 4 colunas, tá? Agora, o que a gente se propôs a fazer? Montar uma matriz com a média que esses alunos terão nessas disciplinas. Então, veja bem, a média aritmética, se eu tenho duas avaliações valendo 10, né, eu vou somar as duas notas e vou dividir por 2. É uma média aritmética simples nesse caso. Então, nós vamos separar aqui. Então, agora nós vamos lá para cima, tá? Nós precisamos dividir. Então, para a gente obter essa média, nós vamos pegar esse resultado da matriz A mais B, e temos agora que dividir cada elemento dessa matriz por 2, tá? Então, o resultado disso vai nos fornecer uma nova matriz e que essa matriz ela vai representar a média de cada aluno. Então, observa que agora eu vou fazer divisão dessa matriz por 2. Então, cada elemento dessa matriz vai ser dividido por 2. Então, nós podemos dividir os elementos de uma matriz. Então, como vai ficar? 11 dividido por 2, 5,5. Ó, não precisa também ter somente valores exatos numa matriz. Então, aqui nós temos já um valor que não é exato. 13 dividido por 2, 6,5. 15 dividido por 2, 7,5. 15 dividido por 2, 7,5. Agora, as notas do João. Em matemática, 17 dividido por 2, 8,5. 14 dividido por 2, 7. E assim por diante, eu vou terminar então esses cálculos aqui. Então, aqui nós temos a matriz que representa a média dos alunos, desses 3 alunos nessas 4 disciplinas. Então, vamos identificar melhor aqui, ó. Essa primeira linha são as notas da Maria, essa segunda linha são as notas do João e essa terceira linha são as notas da Luísa. Essa primeira coluna são as notas de matemática, aqui são as notas de português, aqui história e aqui geografia. Então, veja bem, se eu quiser saber quanto que o João ficou de média na disciplina de história, ó, o João na disciplina de história,
5,5. Eu quero saber quanto a Luísa ficou de média em matemática. Então, aqui eu vou ver a Luísa em matemática. Então, ela ficou com 9,5. Então, observa que fica bem prático para a gente identificar esses valores, tá? Então, aqui nós vimos a adição e a divisão de elementos em uma matriz, tá? Nós poderíamos também fazer a subtração e é do mesmo jeito, A menos B. O que nós temos que cuidar na subtração são os sinais. Vou fazer um exemplo bem rapidinho aqui, olha. Tem uma matriz A, ela é 2, menos 3, 4 e 6. Aí eu tenho uma matriz B com os elementos menos 1, 4, 10 e menos 8. Vamos fazer A menos B. Qual vai ser a matriz A menos B? Então, aqui nós temos matriz 2 por 2, aqui também uma matriz 2 por 2. Lembro que quando o número de linha é igual ao número de colunas, nós temos uma matriz quadrada, né? Lembra então do primeiro vídeo. Vamos fazer a matriz A menos B. A menos B, eu vou pegar o primeiro elemento de uma e subtrair com o seu elemento correspondente, o que está na mesma posição na outra matriz. O que eu quero fazer agora é a subtração. Cuide com isso. Eu peço sempre assim, coloque o sinalzinho aqui no meio, porque daí vai ajudar vocês a observarem os cálculos com positivos e negativos. Olha, e falem, ó, 2 menos o menos 1. Estão vendo que eu falei menos o menos 1? Quando acontece isso, lembra do joguinho de sinal, tá? Então, aqui eu vou subtrair um negativo, tá? Então, no caso, esse menos o menos 1 é como se fosse também uma multiplicação, né, por menos 1. Então, aqui eu vou ter que fazer a operação inversa, menos o menos. Então, vai ficar 2 mais 1, esse primeiro elemento é 3. Então, tem que tomar muito cuidado quando estão na subtração e quando vai subtrair um número negativo, tá? Agora aqui, ó, menos 3 menos o 4, ó, menos 3 menos o 4, eu tenho dois negativos, então eu vou somar os negativos, menos 3 menos 4 vai dar menos 7, tá? Porque aqui eu vou subtrair um positivo, então na verdade eu vou, né, vai prevalecer o negativo ali. Agora, 4 menos o 10, tenho 4, vou subtrair 10, então o resultado aqui vai ficar menos 6. Agora aqui, 6 menos o menos 8. Olha de novo, menos o menos 8. Então, eu vou fazer 6 mais 8. Isso aqui vai dar 14. Então, nós também temos a subtração de matrizes. E cuide quando está na subtração por causa do sinalzinho. Saber se o resultado vai ser positivo ou negativo. O que nós podemos fazer também é a multiplicação da matriz por um número. Aqui nós fizemos, para obter esse resultado, nós fizemos a divisão da matriz por um número. Então, nós pegamos a matriz que nós tínhamos, né, somando as notas, né, nas duas provas de cada aluno e cada disciplina, e dividimos a matriz por um número. Esse número foi o 2, tá? Nós dividimos. Nós podemos pegar uma matriz, por exemplo, menos 3, 6, 8 e 0. Nós podemos multiplicar essa matriz por um número também. Eu vou querer saber qual é a matriz 2A. 2A quer dizer, é a matriz A multiplicada por 2, ou o dobro da matriz A. Então, eu vou pegar os elementos da matriz A e multiplicar por 2. Vou até trocar esse número aqui, porque a gente já dividiu por 2, né? Vamos até pegar um número negativo. Se eu tenho a matriz A, eu quero então saber qual é a matriz menos 3A. Isso significa que eu vou pegar essa matriz A e multiplicar todos os seus elementos por menos 3. O que vai ficar então? Menos 3 multiplicado por menos 3
9 positivo. 6 multiplicado por menos 3, menos 18. 8 multiplicado por menos 3, menos 24. 0 multiplicado por 3 é 0, tá? Então, assim nós fechamos essa nossa aula de operações com matrizes, né? De uma forma bem simples, pegamos uma situação de aplicação, uma tabela com a nota de três estudantes em 4 disciplinas e o exercício pedia uma matriz que representasse a média desses 3 alunos nessas 4 disciplinas. O que nós fizemos? Somamos, primeiramente montamos uma matriz relacionada às notas da primeira prova e da segunda prova, né? Ou seja, fizemos 2 matrizes. Aí somamos cada elemento com seu correspondente, o elemento de uma matriz com seu correspondente na outra. Como que é a média? Então, nós somamos, foram 2 provas de cada disciplina, para fazer a média aritmética nós temos que dividir por 2. Então, nós pegamos a matriz A mais B e dividimos cada elemento por 2, obtemos essa matriz como resposta do que foi solicitado nessa atividade de aplicação, certo? Então, vocês viram que somar elementos da matriz, subtrair, dividir a matriz por um número, multiplicar a matriz por um número, são cálculos bem fáceis para fazer, certo? Então, assim nós terminamos essa terceira aula de matrizes e lá no aplicativo vocês terão atividades e avaliações referentes a isso, tá? Um abraço para todos vocês e até a próxima aula.